Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o copo de adivinhação. O texto base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis no capítulo 44, que nos conta o desdobramento da história de José e seus irmãos, logo depois de terem tido a oportunidade de participar de uma refeição com ele no Egito, depois que retornaram para esse país juntamente com seu irmão Benjamim. Na lição de ontem percebemos que José havia colocado como imposição para os irmãos, para que eles comprovassem a sua história, de que não eram espiões, de que eles trouxessem um irmão mais novo. Benjamim é trazido. José fez uma série de testes com eles, tentando perceber se eles ainda tinham um sentimento de rivalidade e, ao mesmo tempo, um sentimento de inveja em relação ao irmão mais novo. Os irmãos mais velhos passaram nesse teste. José, entretanto, ainda tinha mais um teste especial. Como Benjamim tinha tido algum tipo de predileção, algum tipo de benefício durante o próprio jantar, ou a própria refeição, ou seja, ele esteve mais próximo de José, provavelmente ele esteve mais próximo também de uma taça especial que José utilizava naquela refeição. Essa história, ela vai ser fundamentada em cima dessa taça especial. É uma taça de adivinhação, pelo menos é isso que o texto vai mencionar para a gente. Há um texto de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, nas páginas 188 e 189, onde ela vai explicar um pouco melhor isso. O fato de José ter usado um copo de adivinhação não significava que acreditasse nisso. Nunca havia pretendido o poder de adivinhação, mas queria fazê-los, os seus irmãos, crer que podia ler seus segredos. Então, usando essa mesma figura, ele deu a entender aos irmãos que todo o segredo que ele poderia, que ele tinha acesso, e com certeza a história de como ele tinha interpretado os sonhos do faraó, como tinha previsto a própria fome que nesse momento assolava aquela parte do mundo, ele deu a entender que conseguia fazer isso através daquela taça especial. Era mais um estratagema da parte dele para conseguir provar novamente aos irmãos. Ele queria saber se os irmãos tinham algum tipo de cuidado especial com Benjamim. O que o texto vai mencionar é que, da mesma forma como ele havia feito da primeira vez, ele manda que dentro de cada saco de cereal fosse colocado de volta o dinheiro deles, o dinheiro que tinham levado para poder comprar esse mesmo mantimento. Mas um elemento a mais é colocado. No saco que vai ser levado por Benjamim é colocado também a taça de adivinhação do próprio José. José agora vai chamar os seus servos e vai dizer: vão atrás daqueles homens e prendam aquele que tiver levado a minha taça. Tudo já havia sido combinado com os seus servos, é claro. Benjamim é apanhado com a taça, ele agora é trazido de volta, e essa viagem que é feita pelos irmãos nesse momento era uma viagem realmente penosa para eles. Assim como José, 20 anos antes, tinha feito aquele mesmo trajeto enquanto escravos, Benjamim o fazia agora. Os irmãos retornavam realmente preocupados. Você percebe nitidamente pelo discurso que eles vão fazendo entre si, enquanto se reprovam, dizendo: olha, isso é o castigo de Deus sobre nós. Nós ouvíamos o nosso irmão pleiteando, pedindo, implorando por ajuda, e nós não o atendemos. Agora o Senhor Deus está deixando que a mesma coisa aconteça com a gente. Quando eles chegam diante de José, Judá vai tomar a palavra. É importante aqui o fato de Judá estar falando, porque Judá foi quem teve a ideia de vender José como escravo. Judá vai mencionar: olha, nosso pai já é idoso. Esse é o último filho que lhe sobrou da sua esposa amada. Se a gente voltar para casa agora sem ele, nosso pai vai morrer de desgosto. Tudo bem, ele errou. Eu nem vou entrar nos méritos da questão, mas alguém vai ter que pagar por isso. Então eu te peço uma coisa: me deixe ficar no lugar dele como escravo. Deixe que ele volte com os irmãos para casa. Eu fico no lugar dele como escravo. E os irmãos diziam a mesma coisa.
José percebeu nitidamente que a mudança tinha se operado na vida deles. O mais interessante é que Judá, nessa altura, ele vai se colocar no lugar do pecador. Ele vai tomar a iniciativa de utilizar o mesmo tipo de sentimento que Cristo Jesus utilizou ao descer para poder morrer por nós. Na carta aos Filipenses, Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo Espírito que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte de cruz. E Jesus veio para morrer no lugar de pessoas que eram culpadas. Eles não tinham tempo para poder chegar à conclusão de se Benjamim era culpado ou não daquele crime. O que eles sabiam era que eles não permitiriam que o seu irmão morresse. Eles estavam dispostos a morrer pelo próprio irmão, se fosse o caso. A assumir a culpa pelo pecado do próprio irmão. Isso provava a José que os irmãos haviam mudado. É realmente fantástico perceber como a graça de Deus pode transformar indivíduos tão egoístas em indivíduos tão focados no ser humano, no próximo, como agora eram aqueles irmãos. Que graça maravilhosa é essa da parte do Senhor Deus. É essa mesma graça que pode transformar a nossa vida. É essa mesma graça que pode transformar o nosso viver. É essa mesma graça que pode transformar indivíduos egoístas em indivíduos focados no seu próximo. É essa graça que pode e deve nos alcançar no dia de hoje. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque nela descobrimos que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus deve também ser despertado no nosso coração. Assim como foi no coração de Judá e seus irmãos. Ajuda-nos, Pai, a viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?